Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao debate. Não há futuro para a indústria brasileira fora da inovação. Esta foi uma das mensagens do 7º Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria, evento que reuniu em São Paulo empresários, autoridades, pesquisadores e especialistas para discutir os rumos desse importante setor da economia diante dos desafios da crise econômica e da constante evolução tecnológica. Para as lideranças empresariais, a chamada nova revolução industrial ameaça a frágil competitividade da economia brasileira. E nesse contexto, a iniciativa privada tem um papel primordial de encabeçar a criação das condições necessárias para que a inovação esteja acessível a todas as empresas. A agricultura, por exemplo, poder investir nas novas tecnologias para aumentar a eficiência, explorando novidades da automação de máquinas agrícolas e da engenharia genética. Na área de insumos, empresas de siderurgia, celulose e cimento poderiam aproveitar as inovações no campo dos materiais, como as proporcionadas pela nanotecnologia. Esses são alguns exemplos apenas de inovações que já acontecem no país, mas que podem ser potencializadas com o aumento dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento. O debate de hoje vai discutir aqui com gente que entende do assunto o que pode ser feito para alavancar a indústria nacional, setor que hoje é responsável por mais de 11% do produto interno bruto do país e emprega mais de 10 milhões de trabalhadores. Contamos aqui no estúdio com a presença de José Luiz Gordon, que é diretor de Planejamento e Gestão da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, a Embrap. Também conosco aqui no estúdio está o Marcelo Prim. Ele é gerente executivo de Tecnologia e Inovação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI. Já agradeço aos dois pela presença. Muito obrigado por estarem aqui conosco e discutindo esse importante assunto. E já começo perguntando que avaliação vocês fazem da última edição do Congresso de Inovação na Indústria, que aconteceu em São Paulo. Qual era o clima em relação a essas discussões, frente aos desafios da economia e à vontade de inovar da indústria? Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Bom, a nossa percepção foi muito positiva, apesar do momento que a gente vive no país. Há um grande sentimento de convergência, de integração de esforços, de união, né? Não só da indústria, mas em torno de quem vive nesse ambiente de inovação. As universidades, os institutos de ciência e tecnologia, quem discute e faz política pública para a inovação. Então foi um evento muito interessante, onde a gente conseguiu perceber uma grande convergência não só de esforços, mas de opiniões também, do que é importante nesse momento para evoluir como país, né, como brasileiros, nos principais rankings de inovação, que se traduz, na verdade, na competitividade das empresas, não só aqui no Brasil, mas lá fora também. Então tem muito exemplo bom a ser seguido, né? Nem tudo no Brasil é ruim, pelo contrário, tem muita história boa. E claro que a gente tem os nossos desafios, mas eles são superáveis. A gente tem condições plenas de passar por esse momento, né? A gente já tem indícios, já tem inclusive alguns pilotos, algumas empresas já seguindo rumos interessantes. É uma questão de a gente dar um caminho certo para as questões que precisam ser feitas. Gordon Prim traz uma fala importante, né? Que nem tudo no Brasil é ruim, apesar, né, das notícias que a gente acompanha, há uma vontade muito grande de melhorarmos, especialmente no setor da inovação. Qual o conceito da inovação no Brasil hoje? Olha, bom, primeiro boa noite, né? Obrigado pelo convite aqui, poder falar um pouquinho sobre inovação. A inovação hoje no Brasil, ela, como bem botou o Marcelo, tem coisas acontecendo bem interessantes por aí, né? Tem uma série de empresas fazendo projetos bem interessantes que têm liderados em alguns nichos específicos de mercado, como o setor agrícola, o setor de papel e celulose, o setor mineral, né? Tem alguns setores onde o Brasil tem bem forte, o setor da saúde. E o que a gente percebeu no Congresso de Inovação é que existe cada vez mais uma vontade das empresas para buscar atividade de inovação, né? Cada vez mais as empresas estão atrás de ver o que existe, quais são as possibilidades, como é que pode ajudar, né? Inovação é uma atividade de risco, é uma atividade que tem incerteza. Então, o que existe de instrumentos de política pública
foram apresentados alguns lá que podem ajudar as empresas nessa atividade de inovação. Então foi muito interessante, o Congresso ajudou muito as empresas verem o que está acontecendo também no mundo, né? Porque tinha uma série de especialistas internacionais mostrando que países como Estados Unidos, Alemanha e China, nas suas estratégias de desenvolvimento, têm colocado a inovação como pilar fundamental. E o Brasil precisa entrar nessa onda, tem começado a entrar. A Embrapa é uma ação, né, feita para ajudar nisso. O Instituto Senai de Inovação também tem ajudado as empresas, né? Então foi muito interessante. A gente acha que o Brasil está começando a caminhar. Eu acho que os nossos problemas de rankings, no passar do tempo, a gente vai conseguir melhorar bastante. Agora, Marcelo, de que forma tem acontecido essas parcerias, né, da iniciativa privada junto ao poder público para promover a inovação, as PPPs? Bom, a gente pode citar algumas, né? Lançamos recentemente uma parceria entre Senai e Sebrae, onde a gente lançou um edital de inovação para a indústria. São 53 milhões de reais para pequenas, micro empresas, as médias e as grandes também, se utilizarem desse recurso, desse fomento, para alavancar projetos inovadores. Então, é uma parceria feita entre o Senai e o Sebrae, um dos exemplos que foram lançados recentemente. Existem inúmeros outros, né? Por exemplo, há uma parceria também feita para o Embrapa e Sebrae, no mesmo sentido de somar esforços para criar mecanismos de fomento a projetos inovadores. O próprio Senai tem uma parceria agora com a Embrapa de a gente alavancar institutos Senai de inovação que estão sendo lançados, né, eles estão entrando em operação ano a ano. Os mais maduros, os que já têm um volume de projetos mais interessantes, eles estão sendo credenciados como unidades Embrapa ao longo do tempo. Então, essas iniciativas, como o Instituto Senai de Inovação, eles vêm da iniciativa privada, induzem novas políticas públicas e são, na verdade, instrumentos criados pela iniciativa privada para a iniciativa privada. O mais importante é que a gente tem feito isso em grande parceria com a universidade. Metade dos nossos projetos, das propostas de projetos que a gente tem hoje, são feitos em parcerias com a universidade. E quase um pouco mais do que um quarto desses projetos são aprovados. Então, com recursos privados, importante dizer. Então, a gente tem alavancado pesquisa de ponta mundial e trazendo a universidade pública para transferir o conhecimento básico do pesquisador para tornar isso uma inovação que entra no mercado. Então, tem uma série de exemplos que estão acontecendo, que aqui eu citei só alguns, poucos, né? Mas que tem dado grandes resultados. A gente pode falar um pouco mais sobre isso. Com certeza. A gente vai voltar a esse assunto, falar um pouco mais sobre o potencial também de explorar aí essa aproximação de indústria e universidades ao longo do programa. Mas antes, quero dar uma informação para você de que nas últimas décadas, quem acompanha a economia, o setor industrial, sabe que a indústria perdeu espaço na nossa economia. Em 30 anos, a participação do setor no PIB caiu de 22% lá em 1985 para 11,4% em 2016. Mesmo assim, a indústria é de fundamental importância para o país e contribui com mais de R$1 trilhão para a nossa economia, empregando, como já falamos aqui no início do programa, mais de 10 milhões de trabalhadores. O setor industrial também é responsável por boa parte das exportações brasileiras. Então, para falar um pouco mais sobre a retomada do crescimento econômico do país nos últimos meses e a participação do setor industrial nesses índices, a gente conversa com o Lucas Marquezine Palma. Ele é repórter do jornal Valor Econômico. Lucas, bem-vindo ao debate. Tudo bem com você? Olá, boa noite. Tudo bem? Obrigado. Obrigado você por conversar conosco e já começo perguntando como estão os indicadores da produção industrial nesse primeiro semestre de 2017. Bom, a indústria vem aí de 2 anos ruins e nesse começo de 2017 a situação parece ter melhorado um pouco, mas se estabilizando em um patamar ainda abaixo, né? A expectativa da indústria é que a situação melhore, mas à medida que a situação política vai ficando mais confusa, esses índices de expectativa também vão ficando menos otimistas. Pois é, esse dado a gente repercute aqui no estúdio. Eu já volto a falar com você, Lucas. Já pergunto também para vocês que a gente acompanha aí a questão da economia, né? Que muito se fala, a economia está em crise e como entender, né? Para quem não vê de perto os dados, parece até um paradoxo, a indústria se recuperando frente à crise econômica. Como é que a gente consegue traduzir isso para o espectador, Zé Luiz? A indústria nesse momento ela estava num vale muito ruim, né? Ela
chegou talvez no fundo do poço e agora ela está conseguindo reverter com crescimento, com talvez uma sinalização de melhora da economia, principalmente no setor ligado ao setor do agronegócio, né, onde a gente está realmente puxando a economia. E a indústria vem tentando, depois de chegar nesse fundo do poço, se restabelecer. Não é fácil, é um momento difícil de incerteza, ainda mais política, como bem foi colocado aqui. A empresa tem dificuldade de investir, tem dificuldade de achar quem compre, mas principalmente o setor ligado na cadeia próxima ao setor agro, isso tem melhorado, né? Por exemplo, o setor de alimentos é um setor que tem crescido, cresceu ano passado, cresceu esse ano, tem crescido esse ano. Então, alguns setores têm reagido melhor. Bom, volto a chamar. Lucas, a partir dos dados da pesquisa do IBGE de produção industrial, quais outros setores são destaque? Bom, a indústria vai sempre estar ligada ao que na economia está crescendo, né? Como a crise é principalmente interna, qualquer setor industrial voltado para a exportação vai estar melhor, porque a demanda externa hoje é maior do que a interna. Nesse sentido, as exportações estão crescendo, né, nesse começo de 2017, com a recuperação da indústria, e até maio já foram 31 bilhões de dólares exportados. No ano passado, nesse mesmo período, eram 28 bilhões. Então, esses setores que conseguem escoar a produção para outros países já tem aí 3 bilhões de dólares a mais, né, para conseguir, por exemplo, investir em inovação e também na ampliação do parque fabril, por exemplo. Agora, investir de forma mais consistente em automação, em máquinas, poderia estimular ainda mais esse crescimento? Com certeza, porque o custo de pessoal é um custo muito grande no Brasil, principalmente, e qualquer esforço de automação capacita a empresa a concorrer de igual para igual com as indústrias estrangeiras, que já, em muitos países, já fizeram esse esforço, né, e conseguiram cortar esse custo. Porque em um momento de crise como esse, onde o que diminui são os recursos que entram na empresa, à medida que você corta o custo, você consegue manter a margem de lucro e, assim, a sanidade da empresa. Sem dúvida. Bom, agradeço então o Lucas Marquezini Palma, repórter do Valor Econômico. Muito obrigado por ter contribuído aqui na nossa discussão, no debate de hoje. Até a próxima, Lucas. Até a próxima. Obrigado a vocês. Marcelo, essas discussões em relação ao investimento em inovação, em maquinário, isso também pode, de certa forma, estimular a inovação, né? Eu dividiria o problema em dois, na verdade, né? Há um problema maior, que é a baixa produtividade do trabalho na indústria brasileira, que está estagnada já há algumas décadas, né? Então, para ter uma ideia, a gente tem um nível de produtividade onde precisa de 5 brasileiros para competir com o americano. É muito pouco produtivo, né? Então, a gente não consegue competir com empresas internacionais, como alemãs, americanas, justamente porque a gente precisa de muito mais mão de obra para produzir a mesma peça, mesmo produto. Então, a automação é sim um dos meios de combater a inovação, é um dos meios para combater a baixa produtividade, mas antes há uma tarefa de casa a ser feita, que é de implementação de métodos de gestão de produção, né? Como, por exemplo, manufatura enxuta, né? O sistema Toyota, como queiram chamar. A gente tem grandes programas sendo executados que mostram que, de uma maneira coloquial, a grama é alta no Brasil. Então, se a gente aplica técnicas simples de manufatura enxuta, a gente consegue ter ganhos significativos de aumento de produtividade do trabalho, que é algo que você vê dentro da firma, não é algo que depende da macroeconomia, e isso dá um ganho de competitividade muito grande, né? Então, há um grande trabalho a ser feito nessa base da indústria brasileira, que é composta por pequenas e médias empresas que não têm acesso a esses métodos de gestão. Para aquelas empresas que já fizeram o trabalho de casa, já arrumaram a cozinha, digamos assim, né, há sim espaço para automação, mas principalmente para inovação, né? A automação é um dos aspectos da tecnologia, como a tecnologia pode ajudar, e não é para todos os setores, é principalmente para aquelas atividades que são mais corriqueiras, mais repetitivas, né, de menor valor agregado, como transferir uma peça de um ponto para o outro, fazer um ponto de solda e assim por diante. A inovação, ela traz muito mais valor agregado ao processo, ao produto. Então, se você tem um produto que está mal posicionado no mercado,
com a inovação, seja através de uma inovação de conceito ou de produto, colocando um ativo de um extrato da biodiversidade brasileira, ou tornando o produto, por exemplo, mais resistente às condições de operações de estradas do Brasil que são de piores condições. Então, isso torna tudo um produto, seja automotivo, seja um cosmético, muito mais competitivo, não só no Brasil, mas para mercados que são parecidos como o nosso, né? Como o da América Latina e assim por diante. Até aumentando o potencial de exportação desse produto. Exatamente. Né, então, por aqui. São aspectos diferentes. Uma questão é a produtividade do trabalho, que precisa e deve ser combatido, né? A gente tem mecanismos de fazer isso, não é segredo. Na verdade, é preciso um grande esforço, né? E também um apoio de política pública para isso, porque há uma incerteza, há um risco de negócio muito grande para uma pequena empresa, para uma média, abraçar uma consultoria que faz manufatura enxuta. Ela já está estrangulada, sufocada com a crise, então precisa de uma política pública para apoiar isso. Né? E para a inovação também. A inovação para posicionar essa empresa num novo patamar, há um risco, como o Luiz Gordon já colocou, muito grande, tecnológico, de negócio, então pode dar errado, né? Não necessariamente a inovação dá certo. Então, quando há um risco tecnológico muito grande, entra a subvenção. E aí, um instrumento como a Embrap é fundamental para o Brasil. Legal. A gente vai falar mais sobre a Embrap e os incentivos para a indústria e para a inovação, mas antes chamo agora uma reportagem, porque a nossa equipe esteve na 7ª edição do Congresso Brasileiro de Inovação e nós tivemos a oportunidade de conversar com o Rafael Lucchesi, que é diretor de Educação e Tecnologia da Confederação Nacional da Indústria. Então, confere aí. A mensagem principal é que inovar é vencer. A inovação sempre acontece nas empresas, mas num ambiente que é um ambiente em rede. As empresas que inovam, mas elas interagem com o ecossistema. E aí a importância é que esse ecossistema esteja pronto para apoiar as empresas, bem como instrumentos de política pública que apoiem a inovação. Por que isso é importante? Porque isso acontece no mundo inteiro. Porque a inovação é o principal fator de competitividade. Ela que vai determinar as empresas que vão vencer. E as empresas vencedoras vão gerar mais emprego, mais renda, mais riqueza. E como a inovação tem elevado risco, porque é um investimento sobretudo no intangível, a agenda de política pública cria instrumentos que mitigam esse risco, fazendo com que as estratégias empresariais sejam mais fortes em inovação. Essa é uma agenda importante para o Brasil e nós estamos nos movendo em todas as direções. As empresas, a indústria brasileira tem inovado cada vez mais e respondido ao acirramento da competição nos mercados globais, que são cada vez mais competitivos, incorporando as novas tendências, como da revolução da indústria 4.0. Então, ter aqui 3.000 participantes ligados ao mundo empresarial, discutindo as melhores práticas de inovação no Brasil e no mundo, é algo muito importante. O Prêmio de Inovação revelou e revela também uma ampliação da intensidade do esforço de inovação da indústria brasileira. A indústria brasileira está acompanhando as megas tendências, está acompanhando a revolução da indústria 4.0, da internet das coisas, da transformação nano e biotecnológica. E tudo isso está sendo incorporado às novas estratégias empresariais para que nós consigamos gerar empregos no Brasil e que possamos participar dessas cadeias globais de valor, assegurando a inserção em canais de riqueza e de modernização técnica e tecnológica. Pois é, a gente viu o Rafael Lucchesi, da CNI, falando sobre essas oportunidades, falando sobre esse mercado competitivo, que é o cenário internacional, e todo esse campo que há a ser explorado pela indústria brasileira, também para tornar os seus produtos mais interessantes para o mercado global. Mas se a gente for fazer uma comparação com índices aqui mesmo da nossa região, a gente sabe que o Brasil não melhorou muito o desempenho em inovação e manteve aí a 69ª colocação no Índice Global de Inovação, que foi divulgado em meados de junho agora de 2017. Esse ranking examinou dezenas de critérios para avaliar a performance de 127 países.
Mesmo sendo a maior economia da América Latina e do Caribe, o Brasil ocupa apenas a 7ª posição no ranking regional, sendo o Chile a nação mais inovadora da nossa região. Apesar disso, o relatório ressaltou os pontos positivos nas principais economias da região, como o bom desempenho no desenvolvimento do capital humano e da pesquisa, assim como a qualidade das universidades, o aumento das matrículas em educação superior e a presença de empresas globais de pesquisa e desenvolvimento nessas regiões. Então, para a gente falar um pouco mais sobre isso e avaliar a competitividade do setor industrial brasileiro na economia global, a gente conversa agora com o Henrique Machado Barros, que é PhD em administração e professor do Centro Universitário FEI. Bem-vindo ao debate, Henrique. Tudo bem? Tudo bem, Cristiano. Boa noite. Obrigado pelo convite. Obrigado você. Já quero saber qual seria a principal causa para o Brasil não estar aí à frente nos rankings de inovação, como eu disse, né? Até na nossa região, vários países estão à frente do Brasil. Faltam políticas públicas para esse desenvolvimento de pesquisas, na sua opinião? Também, talvez não a falta de política pública, mas falta o aprimoramento dessa política pública. A gente sabe que a Lei do Bem já está aí há uns 12 anos, mas a gente sabe também que ela precisa de alguns aprimoramentos para poder, de fato, trazer mais empresas para o jogo da inovação, que é extremamente importante para a competitividade delas e do país também. Pois é. Já falo com você novamente, quero trazer esse assunto aqui para o estúdio, ouvir os nossos entrevistados que estão comigo. De que forma, então, essa questão do desafio de subir num ranking? O ranking é simplesmente um levantamento, não é isso que vai fazer a diferença, mas o que está por trás do ranking, né? Como a gente estrutura esse caminho para o Brasil, de fato, ter aí todo esse contexto para a gente estar aí na ponta da inovação, pelo menos na nossa região. Bom, é importante dizer o seguinte, a política pública em inovação melhorou muito, ela vem evoluindo ao longo do tempo, há de se reconhecer esse trabalho. Atualmente, o que a gente vê como principal fator crítico é que, embora exista um investimento superior por parte da iniciativa pública, né, por parte do governo, esse investimento ele é pulverizado. Ele é pulverizado e ele é colocado de acordo com os interesses de cada grupo de pesquisa, de cada universidade. E isso não está necessariamente alinhado à iniciativa privada, à indústria, né? Então, uma desconexão do que a indústria precisa e do tipo de pesquisa que é feito pela universidade. E o que a gente vê que seria necessário ter é um investimento onde haveria uma concentração de recursos em missões, né, em orientações, em focos tecnológicos que são estratégicos para o Brasil, concentrados em hubs, em locais que fariam essas conexões entre vários grupos de pesquisa, entre várias empresas. É isso que países vencedores, né, nesse ranking de inovação fazem, né? O investimento do governo é feito massivamente nas empresas e não nas universidades, em se tratando de inovação. No Brasil é exatamente o contrário. O investimento é feito na universidade e não nas empresas. Então, é preciso evoluir, sim, né, essa política pública. A iniciativa privada tem feito a sua parte, né, como a gente colocou, a mobilização empresarial pela inovação, ela é composta por aproximadamente 200 empresas inovadoras do Brasil, as mais inovadoras, e elas colocaram à frente mecanismos, né, que estão, de alguma certa maneira, revolucionando a inovação no Brasil, como os Institutos Senai de Inovação, né, como já foi dito, e a própria Embrapa aqui representados. A gente já tem indicadores bem interessantes que mostram que é possível, sim, com uma governança mais sofisticada e com uma orientação por missões, né, por rotas tecnológicas críticas e essenciais para o Brasil, é possível sim reverter esse quadro. Bom, Luiz Gordon, nesse sentido a Embrapa contribui bastante também para essa articulação, né? Mas antes de falar sobre a Embrapa, só um gancho importante, puxando aqui um pouco do que o Marcelo falou, e concordo com ele plenamente. Uma coisa importante que a gente tem que pensar no país para fazer política pública para inovação além de você ter missões, ter uma estratégia bem clara de quais são os seus desafios, de onde você quer chegar, é que os recursos da política pública sejam mantidos ao longo dos anos. O que a gente tem visto ao longo dos últimos anos, você tentou preparar uma onda de políticas estratégicas nos últimos anos, como, por exemplo, o Inova Empresa. Foi um planejamento que o Estado conseguiu melhorar do que era nos últimos anos, só que faltou o dinheiro na hora. E você não vê isso, por exemplo, você vai para a Alemanha, quando você vai para os Estados Unidos, quando você vai para a China. Então, tem que ter uma política pública, tem que ter esses desafios, porque o recurso é pouco, escasso, e tentar
não ter esse descontingenciamento de recursos, né? Que a gente vê, infelizmente, né, em diversos setores, né, Isso. iniciativas pulverizadas, Isso. mas não há uma longevidade, né, nessa Exatamente. ação. Uma ação de política pública que dura 3 anos para inovação não adianta nada, porque inovação é muito mais tempo. E a Embrapa vem um pouco para ajudar um pouco nisso, né? A Embrapa vem para fazer esse meio campo de tentar juntar a empresa privada, né? Como bem colocou o Rafael Lucchesi ali, a inovação, o locus principal é o setor privado, com o centro de pesquisa, ou seja, com o ecossistema em volta dele, ou seja, fazer com que eles possam trabalhar conjuntamente, os centros de pesquisa trabalhando para ajudar o setor privado na competitividade das empresas. Isso não pode ser visto como uma coisa ruim, porque as empresas que vão gerar emprego, são as empresas que vão pagar impostos, são as empresas que vão gerar com que outras partes da cadeia produtiva cresçam e gerem empregos, né? Então, é importante que a gente chegue à importância do setor privado, das empresas no processo de inovação. E trabalhando junto com esse ecossistema, que é isso que a Embrapa faz. Junto os centros de pesquisa no país, junto com as empresas, com o governo, diminuindo o risco. Como é que diminui o risco? Parte do recurso é pago com recurso do governo não reembolsável, ou seja, que é recurso a fundo perdido, que é muito importante, né? A gente deve de inovação, mesmo aquela mais simples, até a mais complexa, ela tem risco. A mais simples, mesmo que ela seja mais fácil de ser feita, na hora de você colocar no mercado, pode não acontecer. E a mais complexa, essa realmente tem um grande risco. Então, é um pouco isso que a Embrapa tenta ajudar a fazer. Muito bem. Bom, eu volto a chamar agora o Henrique, o professor da FEI, para falar um pouquinho sobre a questão das empresas estrangeiras. Você acha que elas têm se aproveitado mais das possibilidades de desenvolvimento de projetos? Como fazer que as nossas empresas brasileiras também busquem mais a inovação, professor? Então, Cristiano, com relação às empresas estrangeiras, elas naturalmente acabaram observando uma evolução das condições de pesquisa aqui no país, e muitas, inclusive, trouxeram, né, unidades para se instalar aqui, para desenvolver inovação. Então, elas ficaram de olho nisso, sim. Só que, como foi bem pontuado aí no estúdio, existe uma série de incertezas e, com a crise que gerou recentemente, nós tivemos muitas delas fechando várias unidades de inovação aqui no país. Então, essa instabilidade do país, ela acaba, de certo modo, dificultando, né, qualquer aporte de recursos por parte tanto de empresa nacional quanto de empresa estrangeira na área de inovação. Então, é algo que realmente assim, dificulta bastante, porque pela própria natureza da inovação, esse investimento já é arriscado. E se a gente ainda cria mais dificuldade, naturalmente, fica torna uma dificuldade muito maior para as empresas, para elas se envolverem com inovação. No caso das empresas brasileiras, essa proximidade com a universidade seria extremamente importante, mas nós vimos também, né, na discussão aí no estúdio, que existe um desafio, né, que é fazer a universidade também conseguir se aproximar mais das empresas, porque a gente observa, Cristiano, que assim, as universidades têm evoluído muito na produção de ciência, na produção científica, mas a produção tecnológica ainda está bem aquém daquilo que, eventualmente, até nós poderíamos. E precisa realmente ter essa aproximação entre o setor de educação, de pesquisa, as universidades e as empresas, tanto brasileiras quanto estrangeiras. Muito bem. A gente precisa encerrar o bloco, então agradeço o Henrique Machado Barros, professor de administração da FEI, por ter contribuído no nosso debate de hoje. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Cristiano. Boa noite. Muito bem, a gente continua aqui no estúdio, faz um rápido intervalo, mas não sai daí que o debate volta já falando aí das oportunidades de crescimento e inovação da indústria brasileira. Não sai daí. O debate está de volta para falar sobre inovação na indústria. Há um consenso entre especialistas de que a perda progressiva de competitividade desse importante setor se deve a inúmeros fatores, como instabilidade macroeconômica, elevadas taxas de juros, aumento inflacionário, precariedade da infraestrutura e carga tributária complexa e onerosa. No conjunto de ações exigidas para mudar esse cenário, tanto o setor público como o privado devem tratar a inovação como ponto central para que o Brasil seja capaz de ganhar posições no mapa global. E é justamente para tratar das estratégias que podem ser implementadas que nós contamos aqui no estúdio com a presença de José Luiz Gordon. Ele é diretor de Planejamento e Gestão da Empresa Brasileira de Inovação e Pesquisa Industrial, a Embrapa. E também conosco aqui no estúdio está o Marcelo Prim. Ele é gerente executivo de Tecnologia e Inovação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI.
Bom, a gente sabe, né, que a relação entre indústria e universidades nem sempre foi muito próxima, então já aproveito aqui a presença dos nossos convidados no estúdio para chamar mais um entrevistado para a gente falar um pouquinho sobre os temas pesquisados, né, lá nas universidades. Muitas vezes são semelhantes aos que são pesquisados pela indústria, mas a colaboração entre essas partes ainda pode ser aprimorada. As políticas públicas têm tratado de aproximar os atores, centros de pesquisas, universitários, que têm liderado premiações de inovação. Aqui no Rio de Janeiro, a COP e o UFRJ têm se destacado com projetos da área de petróleo e gás, por exemplo. Então, agora, para falar sobre essa relação de universidades e indústria, chamo o professor Fernando Rochinha, que é diretor de Tecnologia e Inovação da COP e UFRJ. Professor, bem-vindo ao debate. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Boa noite a todos. Boa noite. Já pergunto, qual a importância dessa proximidade entre as universidades e a indústria? Essa conversa aí traz benefícios para todos, né? Sem dúvida. Naquela lista que você trouxe logo no começo da sua intervenção, eu acho que faltou a questão da educação. Essa formação de pessoas é central na questão da inovação. Então, acho que um primeiro aspecto a ser abordado quando se coloca a universidade nesse debate é a questão da formação de profissionais em diferentes níveis, com diferentes profundidades e com diferentes visões abrangentes. Mas há mais do que isso, né? Hoje, boa parte das universidades brasileiras, elas possuem uma capacidade instalada, em termos de infraestrutura de pessoas e infraestrutura laboratorial, bastante significativa e que teve um apoio de políticas públicas no passado recente. Portanto, elas podem abrigar projetos de inovação em conjunto com a indústria. Há também uma série de estímulos nesse sentido. Eu destacaria, né, em particular aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro, um conjunto de laboratórios, grupos de pesquisa que têm recebido suporte a partir daquilo que a gente chama de participação especial, que vem da área de petróleo e gás, em que as operadoras de exploração são obrigadas a investir 1% em alguns campos de exploração em pesquisa e desenvolvimento, seja em si mesmo, seja nas suas próprias instalações, seja na universidade. Professor, eu vou pedir com licença para você um minutinho para aproveitar e voltar aqui para o estúdio, porque o que você traz sobre essas experiências, acho que é um gancho importante para a gente entender um pouco mais sobre o modelo da Embrap, né, que traz essas possibilidades. Então, pedir para o Gordon explicitar um pouco mais sobre essas ações que a Embrap desenvolve. Até a COP do professor é uma das unidades da Embrap, né? A ideia, como bem colocou o professor, ao longo dos últimos 10, 15 anos foi feito um grande investimento em infraestrutura e capacidade de gente, formação de gente, professores entrando nas universidades, centros de pesquisa privados, sem fins lucrativos também, a rede Senai se ampliando, e precisava fazer com que isso cada vez mais trabalhasse para ajudar o setor empresarial, né? Então a gente tem que entender uma relação que é empresa e centros de pesquisa, né? Atendendo as demandas das empresas, para ajudar o setor empresarial. E é um pouco isso que a Embrap vem fazer, pegar esses centros com grande competência, com infraestrutura, com gente, e colocar eles para trabalharem atendendo as demandas, as necessidades do setor empresarial, atendendo aquilo que eles precisam. Que isso é muito importante, né? Para você inovar, nenhuma empresa inova sozinha, né? Ninguém consegue inovar sozinho. Cara, ainda mais hoje nesse mundo que você tem nanotecnologia, biotecnologia, a internet das coisas, manufatura. Você precisa de uma rede de colaboração. Isolado, na verdade, a inovação fica mais difícil. Exatamente. Você vai inovar, a empresa vai inovar tanto com os parceiros deles, com os fornecedores, ou em alguns casos, até quando a coisa é muito inicial, com os concorrentes. Então, tem empresas que trabalham com concorrentes para fazer esse desenvolvimento, né? Nós estamos estimulando isso, o Senai, a Embrap e o BNDES, para que essas empresas trabalhem em conjunto em projetos iniciais, mas também elas precisam trabalhar com centros de pesquisa, porque esses centros de pesquisa podem ajudar muito elas nos desafios futuros. Então, o desafio da manufatura 4.0, da internet das coisas, das tecnologias verdes, tudo isso, ou um centro de pesquisa com muita competência e infraestrutura pode ajudar as empresas. As empresas têm um centro de pesquisa, para algumas empresas, por exemplo, de médio porte, pequeno porte, é muito caro e muito custoso. Então, ter acesso a essa competência é muito importante. E mesmo as grandes não têm tudo internamente, precisam ir atrás. E aí é muito importante estimular essa relação e essa interação, e é isso que a Embrap faz. A Embrap procura aproximar esses centros, qualquer projeto feito de uma empresa com um desses centros de pesquisa da Embrap, que a gente chama de unidades Embrap, como a COP, 1/3 do valor do projeto é pago com recurso não reembolsável, ou seja, que é recurso que a empresa não precisa devolver, diminui o risco e custo dela e ajuda nessa atividade de inovação, aproximando os dois conhecimentos, né? Tanto o conhecimento da empresa como o conhecimento dos institutos de pesquisa. Essa troca que vai ajudar o país a melhorar a sua produtividade e competitividade do setor empresarial. Pois é, agora a gente falava anteriormente sobre esse cenário
em que possa possibilitar aí uma maior inovação e um incentivo também para os estudantes buscarem, né? A gente pensar aqui, por exemplo, aplicativos que boa parte dos brasileiros, imagino que conhecem, como o Facebook, né, o Instagram, tem brasileiros envolvidos lá no desenvolvimento, mas fora do Brasil. A gente sabe aí que muitos brasileiros também têm buscado centros de pesquisa fora, muitos cérebros muito inteligentes poderiam contribuir também para a nossa inovação, têm fugido do Brasil por não ver aqui o cenário muito amigável para a inovação. Como a gente pode tentar reverter e manter esses jovens aqui inspirados dentro do nosso país, contribuindo para a inovação no Brasil, professor? Claramente o mundo mudou, né? Então a gente tem que acompanhar essas tendências de mudança e criar ambientes propícios para isso na universidade. O que nós temos aqui nesse momento, talvez nos últimos 5, 10 anos? Temos iniciativas do tipo incubação, do tipo laboratórios, né, para inovação, onde os alunos, desde o começo, começam a se envolver, tem uma formação onde há espaços para maior criatividade. Temos um ambiente, né, como a gente chama um ambiente, um macroambiente para inovação, que envolve, aqui em particular, a universidade em si, seus estudantes, incubadoras de base tecnológica. Temos um parque tecnológico onde convivem, né, centros de pesquisa de grandes empresas, de pequenas empresas. Temos uma série de políticas de estímulo para a criação de novas startups, portanto, de inclusão desses jovens, que são o dinamismo promovido por essas pequenas empresas do mundo tecnológico é comprovado. Você citou algumas das questões da área de ciência e informação, mas há muitas outras, né? Alguém falava há pouco em internet das coisas, lembrando que esse tipo de iniciativa, ela articula conhecimentos de natureza muito distinta. Ciência dos materiais, tecnologia da informação, computação de alto desempenho. E só nesse ambiente é que essas coisas começam a se moldar. É um ambiente que você tenha fronteiras mais flexíveis. Então, a gente tem a formação padrão, né? O aluno entra aqui, vai ser engenheiro, mas ele, ao mesmo tempo, vai se envolver com uma série de iniciativas e projetos que permitem ele olhar para mais distante do que a formação mais clássica. Então, é isso que a gente está montando nos últimos anos, né? Eu diria, um grande ambiente para a inovação, que envolve, desde cedo, as empresas, a universidade, os estudantes, outras organizações, associações com universidades de outros países. Isso é bastante importante. É esse ambiente que vai criar condições propícias para a inovação no ambiente universitário. Bom, volto aqui para o estúdio. Prim, a gente sabe que o Senai, o Sistema S, tem uma contribuição importante nesse sentido. Agora, não basta apenas essa ação, como a gente pode tentar ampliar isso para que esses jovens, como a gente já falou aqui, o professor Rochinha também, possa ver no Brasil um ambiente um pouco mais amistoso para essa inovação acontecer aqui dentro. E a questão também das patentes, né? Porque se os brasileiros vão para fora, levam as ideias boas que surgem por aqui para outros países, a patente não fica no Brasil, não vale, né? Como uma criação essencialmente brasileira. Olha, bacana, a gente vê esse centro de excelência que tem aqui na COP, né, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. É uma pena que isso não é a regra, né? Essa abertura ao mercado, essa procura por projetos com a indústria, isso tem evoluído, né? Mas o que a gente vê em países que são líderes de inovação, por exemplo, muito conectados à indústria, que nem a Alemanha, né? A gente se esperou muito no modelo alemão, porque lá a gente vê a indústria muito próxima da universidade. E aí um modelo alemão que a gente se inspirou muito foi da Sociedade Fraunhofer, né? Lá, o professor universitário, ele ao mesmo tempo é diretor de um departamento de negócio da Fraunhofer. O fluxo de capital humano, de alunos, é natural. Ele traz seus melhores alunos para dentro da Fraunhofer para desenvolver projetos para a indústria. E o aluno tem que se pagar. Ele tem que pagar, ele tem que trabalhar em projetos para fazer valer a pena a bolsa que ele está recebendo. E não é bem uma bolsa, é um salário mesmo, né? A gente chama de bolsa por não ter um similar aqui no Brasil. Mas é um salário especial para um aluno que... O alemão é a nossa tradução mais próxima, talvez, né? Exatamente. E a gente bebeu muito dessa fonte. Os Institutos Senai de Inovação nasceram desse modelo de uma orientação para fazer pesquisa pré-competitiva, orientada à demanda de mercado. E trazendo para isso, né, muito bem pontuado pelo Gordon, ninguém inova sozinho. Cada vez mais, a inovação se torna cada vez mais complexa, mais desafiadora. Então, o Senai não irá inovar sozinho. A gente quer ser, na verdade, a grande ponte
para trazer esse conhecimento básico da universidade, traduzir isso a um produto, a um novo processo e ajudar a empresa a colocar no mercado. Quem inova é a indústria, é a empresa. Então, inspirado nesse modelo, criamos então esse modelo do Instituto Senai de Inovação. Estamos tendo grande êxito, né? As empresas têm nos procurado, e não só porque a gente consegue traduzir, mas é porque a gente traz a universidade junto. Então, isso é fundamental para o Brasil. A gente contribui para esse ecossistema também, exatamente, estar mais apto à inovação. E a gente Fala. Não, fica à vontade. Vai lá. A questão da propriedade intelectual é fundamental. É muito complicado ainda proteger desenho industrial, né? A propriedade intelectual no Brasil. Leva-se muito tempo, né? Então, a gente tem uma evasão, sim, de jovens talentosos, né? A gente tem, sim, a propriedade intelectual sendo registrada lá fora, onde o mercado é mais agressivo, né? Então, a gente tem que criar condições, essa é a mensagem, criar condições para que os talentos fiquem no Brasil, né? E a gente acredita muito nisso. Então, esse trabalho conjunto, não só de Senai e Embrapa, mas das universidades, das empresas, as empresas precisam acreditar que a inovação é um fator fundamental para virar o jogo nessa crise. E a gente tem talento de sobra. Quando eu vou todo ano à Alemanha, pelo menos uma vez, para visitar a Fraunhofer, que é nosso parceiro. E toda vida que eu vou em instituição alemã, na Fraunhofer, em empresas alemãs, sempre tem um brasileiro. Esse brasileiro sempre está em posição de destaque, numa liderança de uma equipe técnica, de uma equipe de negócio. Talento tem de sobra. A gente precisa trazer esse povo para mudar o Brasil. A gente precisa criar essas condições. E a gente tem isso tudo em mãos, basta querer. Uma coisa bem interessante, pegando o gancho aqui da Fraunhofer, essa questão de relacionar os alunos com a empresa, lá acontece muito. O aluno trabalha no projeto de uma empresa como a Fraunhofer, esse aluno ele é contratado pela empresa. Ele vai ser, quando ele está sendo contratado, ele está lá trabalhando. Quando tiver um problema, o que ele faz? Ele volta a procurar a instituição. Então, você cria um ciclo que se alimenta. O aluno trabalha no projeto da empresa, se forma naquilo, pega o prazer por trabalhar naquilo lá, em desenvolver projeto, em estar trabalhando com um projeto de desenvolvimento, vai para a empresa, muitas vezes é contratado, e quando ele tem um problema que ali dentro ele não consegue solucionar, o que ele faz? Ele volta para a Fraunhofer. E aí você consegue estreitar esse laço muito mais forte. Ou seja, é a formação de redes que é muito importante de ser feita. E essa amarração de todo o sistema, né? Não ser uma ação aqui que não vai ter uma continuidade, um acompanhamento lá para frente. O que amarra nisso é uma palavra mágica, confiança. Confiança. Exatamente. Agora, essa confiança pode começar no início de uma carreira, professor Rochinha, com um prêmio, por exemplo. A gente sabe da importância desses prêmios de incentivo à inovação e como eles podem também contribuir para essas novas gerações verem o Brasil um pouco mais amigável para a inovação, né? Eu entendo que toda forma de estímulo, prêmios são formas de estímulo, certamente, são importantes de serem adicionadas ao cartel de coisas que a gente tem tentado montar, montando esse ecossistema que você se referiu há pouco tempo atrás. Então, acho que a ideia de premiar, de estimular, ela está presente em todas as ações que a gente tem feito. Criar uma infraestrutura que abriga, mas eu acho que o elemento fundamental é entender também que o mundo mudou. Mudou no sentido que empregos convencionais continuarão a existir, mas que boa parte desses jovens mais criativos, eles não querem se moldar a esse formato. Então, a ideia de criar startups, de ter incubadores, de ter espaços de empreendedorismo é fundamental nesse rol de iniciativas que a gente está instituindo aqui. Aqui não é só aqui na UFRJ, mas em algumas outras universidades do Brasil. Eu entendo que o sistema ainda não responde a contento. E um elemento que eu queria trazer para a discussão, que a gente não pode esquecer, que não se trata apenas de uma questão de vontade ou de políticas públicas. Hoje, nós na universidade, e o sistema universitário no Brasil, que lidar com pesquisa, que lidar com inovação, é basicamente um sistema público, com raras e honrosas exceções, ele está muito tolhido por uma série de sistemas de controle que se implantaram no país há alguns anos, que tem uma dificuldade em compreender essa flexibilidade que vem com esse mundo moderno e que nos cobra usando padrões que nada tem a ver com esse dinamismo que a gente está se referindo aqui. Então, esse é um elemento que tem sido para nós extremamente negativo. Não que a gente não queira ser cobrado, muito pelo contrário. Acho que programas que envolvem políticas públicas devam ter metas, devam ser acompanhados. Mas o tipo de acompanhamento, o tipo de cobrança é absolutamente antagônico com a flexibilidade que todos nós referimos aqui nessa conversa. Então, esse é um outro elemento que a gente não pode perder de vista. Talvez os sistemas lá fora, em outros países, funcionem também bem por outras razões, evidente, mas também porque não tenham esse tipo de controle que a gente vem
enfrentando nos últimos anos, como CGU, TCU e assim por diante, que tem, como eu disse, o papel importante, a gente tem visto isso no momento político que vivemos, mas que precisam ter uma capacidade de compreensão dessa nova sociedade que se forma no entorno da inovação. Sem dúvida. Bom, me despeço, então, e agradeço a participação de Fernando Rochinha, diretor de Tecnologia e Inovação da COP UFRJ. Muito obrigado, professor, pela participação e por trazer esses pontos tão importantes aqui para o nosso debate. Eu agradeço o convite para participar. Muito obrigado. Obrigado. Bom, a gente sabe que esse ecossistema, como a gente tem discutido aqui, os elementos, esse ponto que o professor traz é fundamental. Você tem o espaço também, né, para acerto e erro, é criação, não há uma fórmula, né, mesmo que você esteja trabalhando com inovação, precisa uma margem aqui para também poder possibilitar esse ambiente. O professor colocou uma coisa importante, que é a questão de que a inovação você não consegue saber ex ante onde ela vai. Mesmo a mais simples, às vezes consegue prever alguma coisa, você não consegue saber, às vezes ela não vai ter o resultado que você espera, o caminho, a rota que você espera é outra. É o acerto e erro, que faz parte do processo. E o que é normal. E aí ele colocou bem, a política pública, a estrutura pública hoje não está preparada para isso. Ela fomenta o projeto de inovação como se fosse fomentar uma compra tradicional. Ela não entende que você não consegue determinar ex ante um projeto de inovação. Você não consegue saber onde ele vai chegar, nem se ele vai chegar. E às vezes não chegar é um aprendizado, ou seja, eu aprendi que aquela rota... Não é simplesmente o processo de licitação de uma compra por um órgão público como qualquer outro gasto. Mas né? hoje você... Na verdade não é um gasto, não é uma despesa, é um investimento. Exatamente. E muitos órgãos públicos entendem como se fosse a mesma coisa. Então são paradigmas que precisam ser quebrados dentro da política pública para mudar isso. Isso é uma coisa que dentro da Embrapa a gente consegue mudar pela natureza jurídica que foi criada a Embrapa. Né? A Embrapa é uma associação privada sem fins lucrativos, que tem um contrato com o governo, um modelo de organização social, que para fomentar ajuda muito. Mas os nossos órgãos de controle precisam começar a refletir sobre o que é a natureza da inovação. Porque aí você cria esse ambiente que favorece o aluno a tentar fazer uma startup, a essa interação entre universidade e empresa aí dá errado, e dar errado faz parte. Na verdade é um aprendizado, deu errado faz parte. Parece que tenho escutado que no MIT a taxa de sucesso de um projeto de inovação é 30% e é considerada das mais altas do mundo. No MIT, que é esse centro de referência em pesquisa nos Estados Unidos. Exatamente. E aqui no Brasil, se a gente tiver uma taxa de sucesso de 90%, talvez seja um problema para os nossos órgãos, como eles olham a política de inovação. Agora, Prim, nesse sentido, o que já é aplicado e desenvolvido na indústria, né, dentro das indústrias deve haver, quando ela incentiva a inovação, essa regra, né, tipo de repente um tempo maior ou investimento maior pensando no acerto e erro. Esses modelos que já acontecem no setor privado podem ser aplicados também no setor público? Olha, podem. É interessante, a gente tem, depende de onde você está na cadeia de valor, né, de fornecimento da indústria, você tem expectativas diferentes. Né? Então, aquela empresa que trabalha com o consumidor final, ela tem que inovar em modelos de negócio, ela tem que encantar o consumidor, e ela tem que se posicionar de maneira mais agressiva no mundo da inovação, né? E na forma de novos produtos, novos processos, ser mais competitivo. Aquelas empresas que fornecem para essa empresa maior, elas têm que ter uma grande produtividade, por meio da inovação ou por outros métodos, né? Então, a gente tem expectativas diferentes. Então, a empresa que está mais na ponta, mais próxima do consumidor final, ela pode e deve arriscar mais. É aceitável. Ela lançar um produto que dá errado, que tem rejeição, ela se programa para isso. Ela tem orçamento previsto e ela tem ganhos relacionados a isso, né? Ela monitora e ela sabe que vale a pena. Então, a gente tem grandes empresas que inovam no Brasil, que são grandes orgulhos nossos, como a Embraer, Natura, Embraco, VEG, para não citar outros, né? Vou ser injusto, não vou conseguir citar todos. Mas o mundo real mesmo da indústria é daquela empresa que está lá na cadeia de valor. Essa precisa inovar para sobreviver, né? Para atender na demanda, no tempo, na qualidade que a grande precisa. Ela não aparece, a marca dela nunca aparece, né? E é a grande indústria que emprega, né? E é exatamente a que precisaria inovar mais até, né, para poder, como um todo, toda a cadeia ter... Então, assim, o governo deveria olhar para esses dois mundos com olhares diferentes, né? Arriscar mais, claro, né? Mas prestar atenção que, na verdade, a grande indústria brasileira, na verdade, são as pequenas e médias. E são as que mais empregam, são as que mais trazem valor agregado para o Brasil. Então, a gente deveria arriscar mais no sentido de não de proteger o mercado, mas trazer mais condições, seja através de subvenção e outras políticas públicas, para que essas empresas inovem mais e elas se tornem mais competitivas e consigam não só tentar sobreviver à crise, mas também de exportar,
né? Peças, subsistemas e assim por diante. Então, a gente precisa sim ter um olhar diferenciado, dependendo de que tipo de posicionamento a indústria está. O governo devia inovar mais nas suas políticas públicas e não ter uma regra igual para todo mundo, né? De ver regras diferentes, inclusive olhando para a universidade, né? A universidade também devia ter regras diferentes para públicos diferentes. Então, poxa, professores poderiam se dedicar mais tempo a projetos de inovação das empresas, indicadores diferentes de produtividade, não só paper publicado, não só patente, mas também de produtos que foram apoiados, inseridos no mercado, coisas desse tipo que universidades americanas são mensuradas. Os professores têm que trabalhar em projetos para contribuir no total do orçamento da universidade. E a universidade tem autonomia para isso, que no Brasil também aqui a gente não tem. Agora você citou algumas marcas, né? A gente como brasileiro quando viaja para fora fica muito orgulhoso, né, de ver um produto cosmético fabricado, desenvolvido aqui sendo vendido em outro país, ou mesmo voando de um país para o outro, entre cidades no exterior, com uma aeronave desenvolvida com tecnologia brasileira. E são poucos ainda, né? A gente gostaria de ver mais ainda produtos e serviços aí criados por aqui, ganhando o mundo. Mas eu vou chamar agora mais uma convidada para contribuir para o nosso debate. A gente sabe que uma das estratégias criadas com o objetivo de incentivar a pesquisa em inovação tem sido a criação de diversos concursos. A gente falou um pouquinho antes com o professor Rochinha sobre premiações, sejam elas aí setoriais ou não. Mas um desses motivos importantes aí de incentivo aos jovens é o Prêmio Nacional de Inovação, organizado pela CNI junto com o Sebrae, que busca reconhecer os esforços bem-sucedidos de inovação e gestão da inovação nas organizações que atuam no Brasil. Também existem outros que ajudam a estreitar os vínculos entre o ambiente escolar e o setor produtivo, como é o caso do Prêmio Jovem Cientista, que é uma iniciativa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, em parceria com a Fundação Roberto Marinho, e que conta aí também com tantos ganhadores ao longo das décadas brasileiros aí que ganharam não só o Brasil, como o mundo. A gente conversa agora então com a Joana Meneguzzo Pasquale, que ganhou o Prêmio Jovem Cientista na categoria Estudante Ensino Médio em 2015. Joana, tudo bem com você? Oi, tudo bem? Tudo ótimo, um prazer conversar com você. Você desenvolveu aí um produto inovador. Quero que você conte um pouquinho para a gente qual foi o seu produto e de onde surgiu essa ideia inovadora e premiada. Então, eu moro no Rio Grande do Sul e aqui, alguns anos atrás, a gente teve uma comoção pública muito forte envolvendo a fraude no leite, que foi quando foram detectadas algumas substâncias no leite de caixinha que posteriormente se descobriu eram colocadas lá para aumentar o lucro sobre o litro de leite que era vendido. Só contextualizando, né, para quem não lembra, isso começou no Rio Grande do Sul, mas tomou conta do Brasil, porque o leite produzido aí é distribuído em todo o nosso território e muita gente até parou de consumir leite durante aquela época com medo de ser um leite contaminado, né? Realmente foi um problema bastante abrangente no território nacional. E então, nessa época eu estava no ensino médio, estava no segundo ano, no terceiro ano, e eu pensei de que maneira eu podia contribuir para solucionar esse problema. Então, a gente tem na minha escola uma proposta de desenvolver uma pesquisa científica para apresentar na Feira de Ciências, e o desafio é não reproduzir um experimento, mas trazer alguma criação nova ou alguma ideia diferente. E foi aí que eu pensei em unir as duas coisas, então, e bolar uma estratégia para minimizar esse problema do leite. Eu fiz um trabalho de pesquisa para descobrir quais reagentes seriam mais apropriados para fazer a detecção, e eu fui realizando os testes na garagem da minha casa ao longo do ano, em 2014. Bom, a gente sabe que essa tecnologia, então, surpreendeu, né, quem recebeu a inscrição aí desse projeto. A gente está quase encerrando aqui. Eu só queria saber de você, Joana, como estudante naquela época, você já tinha pensado antes de ver essa proposta, de desenvolver esse projeto, em criar alguma inovação, em trabalhar com pesquisa? Isso já tinha algum histórico na sua vida? Como é que a sua escola possibilitou, ou você acha que influenciou na hora de você fazer essa pesquisa? Eu sempre fui
bastante atraída pela pesquisa, pela ideia de cientista em geral. E quando esse projeto foi apresentado na minha escola, eu achei fantástico. Fiquei super empolgada. E hoje em dia eu estou na universidade já, eu trabalho com pesquisa também, na área de sensores. E a gente desenvolve sensores para bactérias, para leite, inclusive tem alguns. E eu acho que a inovação, ela, independente de ser na universidade ou no nível escolar, ela sempre traz desafios, porque é difícil trazer algo novo, é produzir um conhecimento. Então, a inovação, a pesquisa, elas são desafiadoras por natureza. E você acha que o prêmio contribuiu para você seguir? Enfim, você está aí na universidade, ter feito essa escolha, o prêmio contribuiu nesse sentido? Com certeza, com certeza. O prêmio é uma motivação bem grande para seguir a pesquisa, continuar a tentar fazer algo que funcione, que ajude a sociedade. Muito bem. Então, Joana Meneguzzo Pasquale, que é estudante de Engenharia de Materiais lá na Universidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, vencedora aí do Prêmio Jovem Cientista em 2015. Muito obrigado pela participação e parabéns mais uma vez pelo projeto inovador e sucesso aí nas novas inovações. Eu que agradeço. Até mais. Até. Bom, a gente já está aqui concluindo, eu quero só uma fala rápida de vocês para a gente ver aqui. A Joana é um exemplo, né? A gente falou tanto aqui dos jovens brasileiros. Ela inovou, recebeu essa premiação que foi um incentivo para ela continuar, está na universidade agora e assim como ela, tem tantos outros brasileiros por aí também em centros de pesquisa ou que não começaram ainda, mas podem começar a se desenvolver. Né? O que você acha, Gordon? Primeiro, parabéns para a Joana pelo prêmio. Acho que isso é fundamental, né? Se a gente tiver esse tipo de estímulo para o aluno estar concorrendo a prêmios, ganhando, estando participando desse tipo de prêmio, é fundamental. Hoje você vai na Casa Branca, você tem lá nos Estados Unidos a Feira de Ciência, ali onde vão estar os finalistas, com o presidente da República ali dentro da Casa Branca. Isso estimula o jovem a estar querendo se interessar por essa área de ciência, pela área de tecnologia, por inovação. Então a gente precisa criar esse tipo de prêmio, valorizar isso, mostrar a importância desses jovens, desses pesquisas que eles estão fazendo para o país. Trazer mais gente é fundamental. Não existe país no mundo que seja desenvolvido que não tenha uma agenda de ciência, tecnologia e inovação puxando o processo de desenvolvimento. E é muito importante que isso comece desde a base, com os alunos lá participando de feira de ciência, em projetos de pesquisa com as empresas. Então isso é fundamental, é muito legal e tomara que a gente tenha vários prêmios cada vez para poder ter mais jovens participando. Né? Bacana. Prim, para a gente encerrar. Olha, eu queria dizer o seguinte, também parabéns para a Joana. A questão é a seguinte, né? A gente passa por uma revolução industrial, né? Todo mundo fala da indústria 4.0 e, no nosso ponto de vista, a gente que é mais técnico, né? Esses conceitos de inteligência artificial, impressora 3D, são conceitos já existentes há mais de 3 décadas, né? A grande novidade é que essas tecnologias estão acessíveis a um preço, a um custo que chega ao empoderamento do indivíduo, do empreendedor, que nem a Joana, né? Então, a gente passa, na verdade, a um grande sentimento, tanto até da mídia, assim, mas de quem não estuda tanto o assunto, de que a gente vai passar por uma era das máquinas, né? Onde o ser humano vai deixar de ser importante, onde a inteligência artificial vai tomar as decisões por nós e o emprego vai ser abolido. É exatamente o contrário. A gente passa por um momento onde a tecnologia está sob o nosso poder, cada vez mais, e a gente tem que saber o que fazer com ela para tornar a nossa vida melhor. Você pode ter uma impressora 3D em casa, eu posso brincar de inteligência artificial na minha e eu posso criar um negócio em cima disso, eu posso só me divertir, né? Então o que a gente precisa, na verdade, e o que a gente vai passar, na verdade, vai ser uma grande revolução de competências. Um médico vai ter que saber analisar dados, né, e tomar informações em cima disso. Então, essas competências de criatividade, colaboratividade, empreendedorismo, é o futuro, é o que o Brasil precisa. Muito bem. Obrigado aos dois pela presença no debate de hoje. A gente espera ter contribuído também para provocar você em casa aí a refletir sobre o assunto. Esse episódio fica por aqui, mas você confere debate aqui na tela do Futura na TV ou no futuraplay.org. Um abraço para você e até a próxima.